Conexão Educa. Informações com credibilidade. Olá pessoal da Educa Web Radio. Hoje nós estamos aqui com dois grandes profissionais e docentes também, que é a professora Maria Virgínia e o professor Marcos Antônio de Andrade. Maria Virgínia, muito obrigado. Marcos, posso te chamar de Marcão? Por favor, fique à vontade, é um prazer, Fúvio. Então tá bom. Então, pessoal da Educa, hoje nós vamos fazer um bate-papo bem legal, falar um pouquinho, sobre um assunto que permeia todas as empresas, que é a questão do planejamento, a questão da organização, direção e controle. Mas antes da gente começar, professora Maria Virgínia, a senhora é graduada em matemática, é isso mesmo, professora? Pois é, meu querido Fúvio, Marcão. Pois é, eu me formei em matemática, aí eu tive a iluminação e virei administradora, porque eu fiz mestrado em administração na área de planejamento estratégico. Então, como o pessoal brinca, Virgínia, você veio para o lado da luz? Com certeza, é tanta luz que eu fico até ofuscada. Então você se formou então em matemática e depois você acabou migrando, para a área de administração, onde você fez o teu mestrado e o teu doutorado. Aí o doutorado, veja, na minha época, como já faz um certo tempo, lá na PUC não tinha doutorado em administração. Eu só tinha doutorado, eu podia fazer em ciências sociais ou em comunicação e semiótica. Como eu era da área de tecnologia da informação, então eu falei assim, vamos para a TI, tá? Na área de comunicação e semiótica. E lá fui eu fazer doutorado em comunicação e semiótica, certo? Que legal, Virgínia, que legal. E você tem aí uma vasta experiência também no mercado, né, Virgínia? Ah, sim, trabalhei em bancos, vários bancos, e agora estou aposentada. Mas eu estou sempre aqui estudando, vendo novas funções, novas tecnologias. Estou vendo muitas aulas sobre o ChatGPT, como pode ser aproveitado em empresa, em salas de aula, que isso que é o grande segredo, né? E, enfim, eu creio que todo o nosso conhecimento sempre nos leva a conhecer mais. Estamos sempre procurando mais alguma coisa, né? Eu acho que a gente não para nunca de estudar, né, Fúvio? Não paramos nunca. É sempre assim. Jamais, né, Virgínia? Não tem como, né? Ainda mais vivendo num mundo, tão complexo, E tão inquietante, Não tem como a gente ficar parado, não tem como a gente ficar sem estudar, E ficar atento às mudanças que estão acontecendo com muita rapidez, Com certeza. Estamos vivendo uma fase, eu diria, além de ser extremamente difícil, porque hoje, se você não vai numa consulta médica com o seu celular para pegar o token do seu plano de saúde, você não consegue ser atendido. Vocês já viram isso? Já viram isso? É um absurdo, meus queridos. É um absurdo. Você vai ao médico, você precisa do seu celular para receber um token do seu plano de saúde. Enfim. Outro dia, Virgínia, acerca desse assunto que você está falando, eu li uma reportagem no Estadão justamente sobre isso e falando das dificuldades, que as pessoas mais velhas, o pessoal da terceira idade, está tendo em relação a isso, Porque eles não são nativos digitais e eles têm uma dificuldade enorme de entrar nos aplicativos na hora de fazer uma consulta, pegar o token, e assim por diante, Sim. E outro dia eu estava no Hospital Samaritano, meu marido passou por uma consulta, e uma senhora, acho que devia ter em torno da minha idade, 65 anos, ela não sabia pegar a senha pelo token. Aí eu fui lá tentar ajudar, porque ela não conseguia, ela não tinha essa habilidade, ela também estava em casa há muito tempo, já estava aposentada há muito tempo, então isso realmente, gente, fica muito difícil. Nós conseguimos nos virar nos 30, agora, um pessoal de mais idade, veja seus pais, se vocês têm pais vivos, enfim, é uma dificuldade. Agora, como você faz com uma pessoa da terceira idade, que ela não sabe mexer num celular, conseguir mexer e receber token pelo celular?
Gente. Complicado, né? Complicado. Mas vamos lá, estamos aqui também com o professor Marcos Antônio de Andrade, o Marcão, nosso amigo, nosso colega, que tem mais de 30 anos aí de experiência em bancos de grande porte, né, Marcão? Você passou pelo BBVA, pelo Bradesco, pelo Safra. Você também atua, né, nas áreas de legislação cambial, parte de operações de comércio exterior. Fala um pouquinho, Marcão. Vamos lá, tudo bem, Fúvio? É um prazer estar aqui com vocês. Parafraseando um pouquinho a nossa amiga Virgínia, eu já nasci do lado da luz, né? Então eu já vim da administração, tá? Eu fiz mestrado em estratégia também, meu mestrado de administração estratégica, e fiz várias especializações, principalmente na parte de economia e mercado, porque também mercado financeiro, sempre trabalhei na área de tesouraria internacional, tá? Fiz parte da FEBRABAN, do conselho, da comissão de câmbio da equipe da FEBRABAN. Aliás, tenho um contato com a FEBRABAN até hoje. Então, acabei aí, devido aí à necessidade de mercado, me especializando na área de comércio exterior. E atualmente também trabalho com parte de compliance e também com ISO, a parte de padronização de processos, principalmente voltados às operações de comércio internacional, tá? E apenas dando um pitaco aí no bate-papo de vocês, seria um tema que a gente até poderia trazer para a discussão, de inclusão social, né, da terceira idade. O pessoal fala muito Marcão. de inclusão social, e esse é um tema que eu acho que vale a gente bater um papo e colocar algumas questões, porque é um público que, apesar da idade, está atuante e sente aí uma dificuldade por causa justamente das automações que estão realizando no mercado como um todo. Sim, sim. Perfeito, Marcão. Bom, ouvintes da Educa Web Radio, né, nós estamos então aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, sobre um acrônimo. Sim, acrônimo PODIC, né? Muitos podem confundir aí como um podcast, mas não é. Na verdade, quando a gente fala de PODIC, nós estamos falando de um acrônimo utilizado para representar as 4 funções principais da administração em uma empresa, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Essas 4 funções, elas formam a base, né, do processo de gestão e são amplamente reconhecidas como componentes essenciais para alcançar os objetivos de uma empresa, de uma forma eficaz e eficiente, né? Tendo colocado isso, Marcos, Virgínia, eu acho que a gente pode começar o nosso, né, bate-papo falando um pouco aí sobre a questão do planejamento, né? O P do PODIC, que se refere, então, como eu disse, ao planejamento. Virgínia, na sua vasta experiência, né, como um pequeno empresário pode criar um plano de negócio eficaz? Olha, primeiro, planejamento, parece que tudo passa pelo planejamento, tá? Desde a nossa, vamos pensar assim, no churrasco de final de semana. Já começa como? Quantas pessoas eu vou chamar? Quem é que vai trazer a carne? Quem é que vai trazer a cerveja? Quem é que vai trazer o refri? Vai ter refri diet para os diabéticos? E por aí vai. Quem traz o pão? Quem faz a maionese? Então, já começa com uma coisa simples, que é o planejamento. Quantas pessoas envolvidas em repor determinados produtos, tá? Na hora do nosso churrasco. Então, eu vejo que planejar, a nossa vida toda começa com planejamento, né? Mesmo a nossa vida profissional, como nós vamos preparar as nossas aulas, quando que nós faremos as nossas provas, quando nós lançaremos as nossas notas, isso para o professor. E para as empresas de vocês, que vocês são empresários também, eu entendo que você também tem que ter um plano quando você vai pagar seus funcionários, tá? Quando você vai pagar todos os seus encargos sociais e vai por aí afora. Então, temos uma vasta forma de trabalhar a questão do planejamento. Podemos trabalhar não somente com ferramentas do Word, Excel, por exemplo, ou com outras ferramentas voltadas exclusivamente para o planejamento. Vai aí, Marcão, o que você acha de tudo isso?
Eu gostaria de dar também o meu pitaco, pegando o seu exemplo do churrasco, tá? Eu entendo o seguinte, hoje em dia, principalmente para atender aí uma microempresa, até mesmo uma pequena empresa, existem algumas ferramentas, tá? Como, por exemplo, o Canvas. Hoje você tem recursos na internet gratuitos, o próprio Sebrae hoje, ele disponibiliza para que você acesse, mesmo sem ter uma assinatura, um modelo estrutural de Canvas, aonde você, com base nesse exemplo que você colocou do churrasco, você comece a colocar esses pontos para você identificar o que a gente chama o que você pode apresentar como um diferencial. Fazendo uma analogia ao churrasco, se você não tiver um bom churrasqueiro, tá? Todos os ingredientes, de alguma forma, serão em vão, tá? E o que acontece? Você utilizando algumas ferramentas, como, por exemplo, o Canvas, primeiro, vai te dar uma oportunidade para você mapear a elaboração desse churrasco, perfeito? E vai ver o seguinte, olha, qual vai ser o melhor churrasqueiro que eu vou colocar para que esse churrasco seja um sucesso. Marcão, explica para os nossos ouvintes o que é o Canvas, porque muitos provavelmente já devem ter ouvido falar, mas não sabem efetivamente, né, o que é essa ferramenta chamada Canvas. Essa ferramenta chamada Canvas, ela vem do conceito do empreendedorismo. Hoje em dia, a maioria dos empreendedores, eles procuram algum apoio, alguma orientação de como iniciar uma atividade comercial, até mesmo o seu próprio negócio. E essa ferramenta Canvas, o que é? É uma estrutura muito simples, muito objetiva, onde você tem 8 itens que você tem que, de alguma forma, enquadrar para que você consiga viabilizar o desenvolvimento de um negócio ou de uma atividade. Perfeito? Claro que a partir daí você tem algumas outras etapas. Se um dia vocês quiserem, a gente até pode bater um bate-papo, onde nós estruturaríamos um exemplo de um negócio, tá? Utilizando a ferramenta Canvas. Mas ele é muito simples. A gente usa, inclusive, nas nossas aulas, principalmente de empreendedorismo, tá? Essa ferramenta, e os alunos têm uma facilidade muito grande de entendê-la e principalmente aplicá-la. Perfeito. Virginia, você deu um exemplo muito bacana, né, para nós e para os nossos ouvintes acerca do como funciona um planejamento, né? Dentro de uma organização, a gente entende que esse planejamento ele abrange tanto decisões estratégicas quanto as táticas e operacionais, correto? Certo. E um empresário ele deve considerar os fatores internos e externos também nesse planejamento? Esse empresário, levando em consideração que ele está no nível estratégico, eu colocaria que ele é aquele que tem a visão macro de onde ele está e para onde quer chegar. O detalhamento será feito pelo nível tático, ou seja, pelos gerentes que estiverem, digamos, subordinados ao empreendedor. E, por último, o nível operacional é todo o pessoal que trabalha na linha de produção, digamos assim, ou linha de montagem, como preferirem. Então, sim, ele deve se preocupar tanto internamente com o que acontece dentro da empresa, como em questões externas. E aí nós podemos depois, no lado tático, trabalhar com os outros níveis, por exemplo, com finanças, operações, ou produção, marketing, enfim. E aí, trabalhando cada um desses tópicos para que ele possa saber exatamente quanto é que ele pode gastar, quanto ele pode investir, como ele realmente, o que é que ele vai gastar com todo o trabalho dele e como é que ele vai reinvestir na empresa, claro, porque ele também tem que pensar em tudo que ele vai ter que colocar do bolso para que a empresa consiga decolar. Né? Perfeito, Virginia. Marcão, em relação ainda ao planejamento, né, e falando um pouco sobre dificuldades, né, você entende que no ambiente de negócios, como ele está sempre em uma constante evolução, um gestor que fica muito preso, né, a um planejamento muito rígido, ele pode dificultar, né, a uma possível adaptação às mudanças, por exemplo, repentinas que acontecem no mercado? Muito bem, Fulvio.
eu gostaria de pegar um pouquinho aí o gancho da Virgínia, tá? Pelo seguinte, no planejamento, a gente sempre até costuma comentar com os alunos, é importante você estabelecer algumas diretrizes, tá? E nessas diretrizes, justamente, fazendo essa análise das variáveis de ambiente interno, tá? Que são sob seu domínio, e, obviamente, mapeando as variáveis de ambiente externo, que muitas delas não são do seu domínio, mas você tem que, de alguma forma, colocá-las no teu radar, e, inclusive, a gente entra no conceito até de fazer uma gestão de risco, tá? Mas o mais importante é você definir o quê? Etapas, tá? Você definir tempo e, principalmente, recursos. E aí eu vou procurar responder a tua pergunta fazendo essa analogia. Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, um planejamento sempre coloque na tua mente a pizza, aonde você tem um período que geralmente é de 1 ano, tá? E aí você pode cortar essa pizza em alguns pedaços. Tradicionalmente você corta em 4, que aí você tem o quê? A cada 3 meses, você vai ter que ter uma preocupação inicial de estabelecer metas para que você possa alcançar dentro desses 3 meses, perfeito? Os recursos que você pretende utilizar para atender os seus objetivos, e aí você faz o quê? Os acompanhamentos. Por quê? As variáveis de ambiente externo, elas de alguma forma vão impactar a tua operação em cada um desses quadrantes. Então você, mapeando e identificando o quanto essas variáveis vai estar impactando os seus objetivos, dentro, obviamente, de cada quadrante, vai lhe possibilitar o quê? Fazer um acompanhamento mais próximo daquilo que você pretende obter, tá? E quando surge uma dificuldade, ou até mesmo algo novo no seu cenário, você consegue o quê? Identificar alternativas para tentar superar essas dificuldades sem perder o foco dos objetivos que você está estabelecendo. Perfeito, perfeito. Bom, estamos aqui com a professora Maria Virgínia e o professor Marcos Antônio de Andrade, nesse bate-papo bem bacana, falando um pouco sobre o mundo das empresas, né, e como que um gestor deve se portar. Nós vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos. Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio.